Mas agora eu vou apresentar mais uma vez para vocês o Dr. Vanderama, ortopedista. Estávamos aqui, né, na abertura do programa comentando que hoje o assunto é dor no ombro. Meu Deus, muito mais comum do que todo mundo imagina, mas de fato, em alguns momentos incapacitante e até limitando a nossa vida, porque é uma dor que, além de irradiar, né, doutora, ela pode ir para as outras áreas, ela limita os nossos movimentos. Sim. E isso, já por aí, a gente sabe que não pode deixar assim, né? Sim. Nenhuma dor deve ser negligenciada, deve ser deixada para lá. O corpo fala com a gente dessa maneira, né? Então, se a gente tem alguma dor, a gente tem que entender, procurar ajuda, saber quem pode ajudar nessa história na parte de saúde. E na situação do ombro, em específico, existem trabalhos que dizem que em alguma fase da vida, independente da faixa etária, você teria, na população, 70% dessas pessoas vão ter alguma dor no ombro por lesão, por inflamação tendinosa, por bursite, que as pessoas se questionam muito o que é essa bursite. E a gente veio para falar um pouco do ombro, de uma maneira geral, mas de ombro congelado, né? Pois é, então esse termo, porque essa é a sensação, né? Eles falam em ombro congelado porque, na verdade, você perde a mobilidade do ombro. Então, a mobilidade fica restrita. É como se você congelasse o ombro, como se essa articulação, ela enferrujasse, entendeu? Entendi. Então, você tem a dor, que é a situação principal, né? Que começa com a dor. E tem uma fase de congelamento, que é essa história de restrição dessa mobilidade. A pessoa não consegue mexer o ombro e, num quadro até mais grave, ela não consegue colocar desodorante embaixo do braço. Olha só. Então, fica muito restrito, principalmente nos movimentos de rotação lateral, que você faz o movimento para abertura do braço, nessa posição, né? Aqui o movimento de elevação, então ele fica muito restrito. Então, a pessoa perde muito da qualidade de vida com esse tipo de patologia, sabe? E é uma inflamação. Então, e por que acontece, doutor? Essa que é a mais comum? A gente pode dizer que ela é a mais comum? Não é a mais comum, sabe, Carol? Mas ela é muito... ela danifica muito, ela perde muito a qualidade. Eu acho que é uma das que mais prejudica das dores do ombro essa pessoa. E uma curiosidade, que às vezes ela pode durar até 2 anos. Nossa. Então, se você não consegue fazer um diagnóstico precoce, entender isso de uma maneira ok, né? Procurar um médico, tentar ver alguns exames de imagem que podem ser feitos para também comprovar essa patologia, essa doença, né? O que acontece? Você perde o momento de tratar isso de uma maneira que ela dure menos tempo, pelo menos. No final é uma dor crônica. A pessoa vai dormir e acorda todos os dias. Todos os dias com dor e fica muito restrita, né? E o que acontece é exatamente a história de ter como se fosse um rolemão, uma engrenagem que enferruja. E aí você precisa, contraintuitivamente, né? Quando você tem algum problema ortopédico, você geralmente fica imobilizado. Então, ou tenta imobilizar, ou deixa de fazer alguma atividade. Então, isso é o que a gente inconscientemente já programa na nossa cabeça, né? Então, todas as coisas que acontecem ortopedicamente, a gente tem mais ou menos essa determinação de função. Mas na capsulite adesiva, que é o outro nome do ombro congelado, você tem que ter mobilidade. Se você deixar isso sem mexer, piora a condição do ombro congelado. Enferruja total. Exatamente. E a pessoa com dor, ela fica paradinha e não... E a tendência dessa pessoa é ficar, né? Então, às vezes você coloca uma tipóia, fica mais quietinha, esse braço eu não vou mexer, ele está dolorido, né? Essa é o que a gente tenta fazer no ombro congelado. Mas ela, pelo contrário, ela precisa ter mobilidade para que essa cápsula articular, ela quebre essas traves de fibrose. Porque o que acontece? Existe uma cápsula. Acho que a gente tem uma foto. Será que na foto dá pra gente ver? Vamos ver. Aí você vai explicando pra gente, doutor. Olha lá. Então, existe uma cápsula, né? E essa cápsula a gente tem do lado esquerdo, a gente tem um ombro normal. E do lado direito, a gente tem um ombro com capsulite adesiva. Então, essa parte branquinha, ela envolve um líquido, que é o líquido sinovial. Esse líquido sinovial, ele lubrifica a articulação e permite a mobilidade dessa articulação. Então,
quando o ombro está normal, ela está expandida, tá com uma posição boa, né? De um conteúdo bom de líquido, né? Mas do lado direito a gente vê a situação da capsulite adesiva. É como se fosse uma uva passa, dá para entender que o líquido sai. Ele diminui, assim, ele resseca. E aí fica essa articulação presa, vamos dizer assim, e não consegue ter o movimento. Isso pode acontecer em qualquer parte da articulação? Não, ela é específica do ombro. Olha que interessante. Entendeu? O que leva esse quadro, doutor? Então, a história de como que acontece, né? Ainda não se descobriu como que acontece. A gente chama de forma idiopática. Idiopática é quando não existe ainda um fator que fala assim, é por isso que acontece. Mas existem fatores associados que daí explicam algumas possibilidades. Certo. Então, o que acontece? Pessoas que geralmente podem ter fatores que são mais comuns para a capsulite adesiva. Doenças metabólicas como diabetes, como hipotireoidismo, como outras etnias, como raça amarela, são mais frequentes, mulheres, braço dominante. Então, o braço que mais mexe é o que acaba acontecendo. E a etnia amarela, os japoneses, né, os chineses, orientais, né? E tem uma faixa etária que varia de 35 a 55 anos, que é o mais comum, mais frequente. É o tal do hormônio, não é? Não, doutor? Você sabe que até a situação hormonal está sendo estudada para isso, sabe? Acredito. Mas o perfil desta pessoa, até o perfil psicológico, é um perfil, às vezes, de uma pessoa um pouco mais deprimida, mais inibida. E a gente nota alguma coisa nesse sentido. Mas a dor aparece do nada? Do nada, ela pode acontecer, ela pode acontecer do nada, mas existem outros fatores que podem condicionar isso. Então, num pós-operatório, que de repente a pessoa ficar um pouco mais sem movimento, tem que ficar mais tempo com tipóia, ou até teria que mexer no pós-operatório e não mexe, é aí que parece que o ombro reage dessa forma e tem essa inflamação da cápsula e diminui esse líquido sinovial, ressecando essa articulação. Que coisa, gente. Olha que interessante. Nunca tinha ouvido, não conhecia exatamente este problema específico do ombro. Eu vou deixar um tempinho para mandarem perguntinhas pra gente. Sim. Já tem, Glaucia? Pronta? Então tá bom. Manda pra gente, @VocêBonitaTV. Estamos ao vivo. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Thaís. Um beijo para você. Doutor, tenho uma dor crônica no ombro. Olha, ela já diz aí com as suas palavras. Tá. No ombro esquerdo que lateje. Muitas das vezes me atrapalha nos afazeres e na qualidade de vida. Sempre me indicam fisioterapia, mas não tem resolvido. Qual o tratamento correto a se fazer? Será, Thaís, que é, então, essa questão específica? A gente vai contar daqui a pouquinho. Deixa uma perguntinha aí, muito interessante, doutor, porque a forma como ela coloca dá a entender que possa ser, então, ela diz, uma dor crônica no ombro esquerdo, que lateja e muitas das vezes me atrapalha os afazeres na qualidade de vida. Sempre me indicaram fisioterapia, mas eu tenho resolvido. Qual o tratamento correto a se fazer? Ela tem que ter um diagnóstico, né? Com certeza. Ela precisa passar realmente, ter um profissional que entenda sobre essa história, de preferência um ortopedista, especialista em ombro, que consiga avaliar esse caso clinicamente, pedir um exame de imagem adequado, que a gente consiga saber o diagnóstico e com isso seguir um tratamento. Tratamento para problema no ombro não é só fisioterapia, existe uma escalada de situações que você consegue administrar no tratamento. Então, existem os medicamentos para dor, existem a reabilitação com fisioterapia, a possibilidade de acupuntura para alívio da dor. Tá. E nessa escalada ela vai ficando um pouco mais agressiva de acordo com o que não se restabelece. Mas, doutora, a minha dúvida é o seguinte, se o líquido diminuiu, enfim, secou, e por isso que fica com essa aparência dessa uva passa. Sim. Como que ele volta? O que pode ser feito nesse caso para ter uma recuperação plena, né? Assim. O que acontece é assim, é uma doença autolimitada. O que é isso? Da mesma forma que ela parece de uma maneira totalmente diferente do habitual, né? A pessoa às vezes dorme de um jeito e acorda com o ombro congelado, ela também vai embora de uma maneira muito rápida, na hora que ela se estabelece a cura. É lógico que o tratamento, eu estava falando de 2 anos, mas de um dia para o outro, quando começa a ter um pouco mais de mobilidade, vai quebrando essas traves de fibrose dessa cápsula, vai aumentando o líquido sinovial e chega uma hora que a pessoa
consegue mexer e não entende nem por que acabou. Que coisa, doutor. Não tem nada com questão autoimune, enfim. Existe um estudo sobre doenças autoimunes associadas, sim, mas ainda não chegaram a uma conclusão lógica sobre isso. Entendi. Pessoas que têm, enfim, outras doenças autoimunes podem, então tem mais chance de... Tem mais chance de acontecer também. E doenças, tipo, ligadas à articulação ou outras mesmo, até, enfim? Não, doenças sistêmicas, sabe, Carol? Assim, o que... muito disso ainda é obscuro, né, pela ciência, mas já se descobriu que as doenças sistêmicas que estão associadas a isso. Então, doenças metabólicas que nem eu citei, diabetes, problemas de tireoide, até o uso de anticonvulsivante também acaba sendo associado, mas ninguém sabe ao certo o porquê. E às vezes a gente pega pessoas com ombro congelado ou capsulite adesiva que não tem nenhum dos fatores. Entendi. Então é muito maluco essa história, porque assim, chega um homem, não é o braço dominante, não tem nada a ver com etnia amarela, não tem doença metabólica, não consegue se achar um fator associado àquilo e a pessoa tem capsulite adesiva. Então não dá para dizer, com certeza. Com certeza. Vamos colocar mais perguntinha do público? Manda mensagem pra gente, @VocêBonitaTV, olha lá. Alda, obrigada, um beijo. Boa tarde. Sinto uma dor no encaixe do ombro direito, faz algum tempo. À noite fica mais dolorido e me atrapalha muito nos treinos. O que seria? Essa dor noturna, ela é bem característica de um problema no ombro, que é lógico, tem que passar por essas fases que a gente conversou sobre o diagnóstico, mas assim, é muito comum ter lesão do manguito rotador que acaba acontecendo essas dores noturnas. Então, uma das características bem típicas disso, é lógico que o ombro congelado também tem dor, mas não é típico da parte noturna, ele dói o dia inteiro. Mas a lesão do manguito rotador, ela é de característica noturna, então ela incomoda muito mais à noite. A pessoa tem dificuldade para dormir e aí acaba tendo essa dificuldade, inclusive, de elevar o braço, levantar o braço. Então tem que entender algumas coisas disso. E é lógico que o que bate, assim, se tivesse que escolher uma coisa para dar o diagnóstico, é o exame de imagem. E se pudesse escolher um exame de imagem só, eu escolheria a ressonância magnética, que é o melhor exame para a gente visualizar isso e tentar entender qual é a problemática que existe nesse ombro, entendeu? Importante. Tem mais perguntinha. E já a gente fala de tendinite e bursite para tirar as dúvidas também. Maria, obrigada, um beijo. Tive uma dor insuportável de uma hora para outra e diagnosticada como calcificação dos músculos. Tenho diabetes, já fiz retirada da tireoide. Como prevenir? A história de calcificação, existe uma coisa que chama tendinite calcária, que também pode acontecer em outras articulações, mas a articulação mais acometida com tendinite calcária ou calcificação tendinosa é o ombro. Então, existe uma inflamação do tendão e normalmente o tendão inflama em 95% dos casos. Tem uns 5% dessa inflamação que vira uma calcificação. E essa calcificação é como se fosse uma cola, um super bonder que fica no elástico. Então, ele não consegue ter a elasticidade que deveria no tendão. Ali é um lugar que dá muita dor e pode ter a rotura. E esse tendão é o tendão do manguito rotador. Então, ele pode ter a lesão do manguito rotador seguida da calcificação. Então, tem que pegar isso antes. É a história do diagnóstico precoce e tentar observar sempre a dor como um sinal muito importante para a gente descobrir o que está acontecendo e procurar um médico, por exemplo. E a região, doutora, a gente tem aqui, não sei se a gente consegue mostrar muito, mas só para, enfim, especificar exatamente onde é essa dor, que é importante, né? Porque às vezes a gente tem uma dor que ela parece que espalha e você não sabe exatamente onde ela começou. Então, até para a gente entender. Então, aqui tem o meu esqueleto colorido, mas assim, o que acontece? A dor, o ombro é essa articulação, né? Então ela tem essa região aqui, né, que faz esse movimento de elevação e tal, e a articulação do ombro, ela é que tem maior amplitude de movimento do nosso corpo todo. Se a gente imaginar, por exemplo, o joelho, que tem flexão e extensão, a gente não consegue ter a mobilidade que tem no ombro, de você ter rotação, voltar para cá. Então, o que acontece? Ela tem bastante mobilidade. E o que acontece nessa região é que as dores acontecem normalmente no meio do braço, Carol, você acredita? Então, não é bem... às vezes ela não fica pontual no ombro. Entendi. Então, na maioria das vezes, as dores estão aqui nessa região e a queixa fala assim, eu estou com dor no braço. E aí você fala assim, mas o problema é no ombro.
Então tem uma situação de a gente examinar esse paciente, ver a parte clínica e ele descobre mesmo que alguns movimentos do ombro que causam essa dor no meio do braço. Ele faz o movimento com o ombro, mas aí a dor é aqui. Como se fosse uma dor irradiada, né? Que a gente estava conversando, mas ela é muito comum no meio do braço. Acho que a gente tem um ilustra também, ó. Vamos colocar na tela, rodar e responder mais perguntinha do público. Então, chegaram vários, doutor. Sim. Aí a gente vai até o final, mas só para ficar bem claro. Essa musculatura que está mostrando é a musculatura do deltoide, que é uma musculatura externa, tá? É uma musculatura secundária aos movimentos e às funções do ombro. Porque lá dentro é que realmente estão os principais músculos que sustentam e fazem a estabilidade e os movimentos do ombro, que são 4 músculos, que são os tendões do manguito rotador que fazem os principais movimentos. Essa musculatura externa, ela tem apesar de ela ser muito maior do que esses tendões e grupos musculares do manguito rotador, ela tem função menor para fazer elevação. Quando você tem elevação, e isso explica a dor no braço, porque o que acontece? Você tem algum problema lá dentro da articulação e aí, de repente, é uma coisa no manguito rotador, que é lá interno e intrínseco. A inserção do deltoide é no meio do braço. Então, ela está sendo sacrificada ou sobrecarregada para atuar nas dores do ombro e aí a dor fica no meio do braço. Entendi. E atividade física tem que fazer parte do tratamento, né? Sim. Para fortalecer a musculatura? Sim. Talvez, numa fase inicial, o objetivo é melhora da dor nessa reabilitação, com certeza ter a mobilidade precoce para que a gente consiga ir quebrando essas traves de fibrose e melhorando a lubrificação da articulação. E numa terceira fase, aí sim o fortalecimento desse grupo muscular que estabiliza essa articulação para voltar às atividades o quanto antes. E eu acho o músculo mais bonito que existe é o tal do deltoide. É bonito, né? É bonito, gente. Vocês viram que vídeo bonito? Por quê? Porque esse músculo é um músculo que ele é bonito, ele é, enfim, eu adoro. Deltoide é o meu favorito. Mas tem mais perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. Falei que vocês iam se identificar. Ó, Lu, obrigado, um beijo. Tenho LER no braço direito e agora eu tô com diabetes e não posso tomar anti-inflamatório. O que eu faço? Então, tem dor. O LER é a lesão de esforço repetitivo, né? Que provavelmente deve ter, no mínimo, a gente está calculando isso, que tem alguma tendinite, alguma inflamação na articulação. Existem possibilidades de tratamento para analgesia, que não só ficam na história do anti-inflamatório. Porque o que acontece? Esses remédios, às vezes, para diabetes, comprometem a função renal, né? Parte metabólica. Então, a gente tem que usar alguns artifícios, como a reabilitação mesmo, a fisioterapia, por exemplo. Existem alguns bloqueios de nervo que você utiliza e existe também a possibilidade de colocação de ácido hialurônico, que é um componente que a gente tem no nosso corpo, mas existem medicações sintéticas que acabam sendo colocadas lá para melhorar essa lubrificação da articulação. Que faz no joelho também? Exatamente, faz em todas as articulações. Mas o mais comum é no joelho. O joelho é o que a gente ouve mais falar, mas pode fazer no ombro, pode fazer no quadril, tornozelo, cotovelo. É que assim, o joelho é o mais famoso do ácido hialurônico, né? E talvez, até pela questão de pesar muito, é uma articulação que a gente usa muito, enfim, então o joelho, comum, né? É uma articulação de carga, né? Que ele carrega o peso do corpo. E o ombro não, ele carrega o peso do braço. Então, é uma articulação que a gente tem que levar em consideração o nosso peso corporal, né? Sem dúvida. Tem o nosso sacrifício de carregar coisas no dia a dia, a utilização de calçados que talvez inclinem o tronco para frente e sobrecarreguem essas articulações, o salto alto. Então, existe toda essa possibilidade de lesão numa articulação de carga que carrega o nosso esqueleto como um todo. Doutor, vou te agradecer. Chegaram muitas perguntas, depois se você puder responder algumas lá nas redes sociais do Você Bonita, @VocêBonitaTV. Te agradeço, muito obrigada. Doutor Vanderama é ortopedista. Esses assuntos de ortopedista eu adoro, eu sou filha de terapeuta ocupacional. Que legal. Então você pode imaginar que eu fico maluca, assim, adoro aprender e eu acho que tem que procurar ajuda, gente. Tem tratamento hoje, né? Nossa medicina é a melhor do mundo. Tem que procurar ajuda, conviver com dor é o que não pode, né? É isso aí. Eu vou deixar o contato do doutor, é @doutorabreviado Vanderama, tudo junto, @doutorabreviado Vanderama, o Vander com W, tá marcado lá na foto no nosso Instagram. Doutor, obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima, Até adorei, a próxima. obrigada. Obrigado.